Oi, bom dia, vamos entrando. Estamos aqui. Na verdade, eu vou botar como uma pergunta isso aqui. Vai ser um bate-papo bem espontâneo. Quero ver se eu consigo botar um filtro, porque eu estou com um olhinho péssimo. Tô aqui pra mudar. Então vamos lá. Estou pronta. Vamos lá, vamos aguardando aí. A Lia vai estar aqui comigo. Já já ela entra. Não tô vendo ela ainda. Pode ser. Ah, você já tá aqui, lindona. Fazendo um som. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui, convidando a todos. Bom dia, minha querida. Vamos tentar estabelecer aí uma conexão muito legal. Quando eu digo legal, é porque não foi planejado, né? Então a gente decidiu de última hora. Não bem de última hora, a gente já vem gestando isso aí há um tempão. No entanto, nunca colocamos em prática, né? Isso. Então, vamos, vamos aí nesse olhar diferenciado, tentar, tentar ver o que é que nos instiga a trabalhar o que a gente chama de propósito. É tanto que eu fixei aí como um olhar para o propósito, né? Botei bem como pergunta no sentido de a gente olha para o nosso propósito, a gente sabe qual é o nosso propósito. Então, é um convite desafiador, né? E quando eu digo desafiador, ao meu ver, a sensação que eu tenho é que a gente está sempre na busca. E quando eu falo nessa busca, eu vejo como um propósito, porque é uma busca, muitas vezes, do que a gente não sabe o que é, mas é uma busca de algo. E buscar É, esse algo é buscar também esse encantamento, essa autopaixão diária, né? Então vamos lá. Gente, para quem não conhece, essa é a Lia, um ser que eu encontrei nessa trajetória nesse caminho, né, nessa busca do autoconhecimento e de antemão foi um ser assim que deu tudo certo. É encontro de almas, né? Como a gente fala no Teta Healing, encontro de é um encontro almas. de almas onde a gente conseguiu ter uma conexão muito respeitosa, e quando eu digo respeitosa, é que foi uma conexão não muito agarrada, mas também não muito distante. Mas é como quem uma sente a vibração e a energia da outra, a gente consegue entender quando a outra está precisando de um atendimento, de um auxílio, de um acolhimento, de um abraço, e Lia é esse ser assim, que faz. Oi, Marilene, seja bem-vinda. Uma conhecida de infância, essa menina Lia. Que Então, legal. vamos nos falando. Vamos. Lene, se tiver alguém para convidar, convida. A gente acabou Estou entrando aqui, foi convidando. de surpresa, não foi nada combinado. Eu já chamei aqui o pessoal da minha agenda. Lia também, se tiver alguém que queira chamar, chama, porque foi muito esporádico, né? A gente decidiu entrar e hoje o papo que a gente vai ter aqui vai ser uma troca sobre propósito.
de o que é propósito, né? O que seria propósito, o que está disposto a ser um propósito. Então é um olhar muito carinhoso. E vamos lá, Lia, traga aí, se apresente do seu jeito que você acha que quer. E vamos trocando essas figurinhas aí. Vou me apresentar, assim, só um minutinho. Bom dia, muito bom dia a todos e a todas, né? Isso, falar desse encontro de almas é muito gostoso, né, Bárbara? Tá me ouvindo bem? Estou lhe É ouvindo bem, muito. perfeito. Hoje nós não temos problema. Eu estou lhe ouvindo e estou lhe vendo. Eu nem vou te contar que eu não estou me vendo, mas Não, tudo mas está bem, aparecendo perfeito aqui para mim. tudo tranquilo. Então, quando que a gente tivemos essa permissão desse reencontro, né? A gente pode dizer assim, esse reencontro. E eu achei muito lindo essa descrição. A gente sente a nossa presença uma da outra, a gente sente a necessidade de estar juntas, mas nada muito tudo harmonizado. Nada Porque muito, muito ninguém sufocante, né? é isso, nada muito grande. E a gente percebe quando que a gente precisa de um tempo e a gente retoma e a gente vai observando a diversidade de quem é Lia, a diversidade de quem é Bárbara, como é Bárbara está com Lia, como é Lia está com Bárbara. E isso é bem. Eu Traz diria, prazer na eu diria, relação. Lia, esse ponto que você traz, ele é um ponto, é aquela linha muito sutil, que em especial nós que trabalhamos com esse processo de autoconhecimento, essa descoberta da autocura, esse trabalho energético, ele é muito o respeito para o limite do outro. Saber que nós não somos os salva-vidas, né? É ter essa consciência que nós somos, digamos que aquela gota d'água que muitas vezes faz brotar algo dentro de alguém. Então, como terapeuta, é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito em mim. Em especial, alguns pacientes já chegam com doenças físicas alocadas, né? Câncer, que tem sido assim, tem sido uma quantidade bastante, processos ansiosos, onde a gente, como terapeuta, a gente precisa entender até que ponto a gente é essa ponte, né? É entender que é entender que a gente pode ser nada mais, nada menos do que uma pedrinha, onde essa pedrinha ela pode se transformar em uma ponte, do mesmo jeito que ela pode se transformar em uma barreira. Então, o olhar terapêutico que eu trago para isso é bem nesse. E quando você trouxe essa questão do respeito, do entender o limite uma da outra, porque em determinados pontos a gente é amplamente diferente, e esse respeito faz com que a gente já esteja aí no nosso terceiro ano junto de autoconhecimento, né? Então, é muito bonito isso, entender que respeitar Lia, eu tenho o hábito de dizer que Lia é puro abraço, pura sensação, puro sentir, e eu ainda estou aprendendo a isso. Então, para os que me conhecem, assim, de passado, eu sou um pouco aversa ao toque. E quando eu digo um pouco, é porque eu estou me trabalhando o abraço, trabalhando o toque. Então, quando Lia chega de abraçar, de dançar, de não sei o quê, para mim, de início, foi muito estranho, né, Lia? Traz essa vivência pra gente, porque assim, eu olhava e eu disse, gente, e ela, vamos dançar, vamos não sei o quê, e para mim era muito estranho isso, né?
E esse respeito foi sendo construído, onde hoje ela já consegue me tirar para dançar, para abraçar, então, para sentir o abraço. Então, é trazer realmente a gente se permitir a isso. Oi, Polly, seja bem-vinda, linda. É a gente se permitir a isso. E quando eu digo a isso, é porque nos meus processos, Lia, eu descobri que eu era extremamente aversa ao toque. E essa aversão ao toque por N processos, eu percebia que eu distanciava meu filho, que adorava abraço e beijo. Então, meu filho é extremamente pegajoso, meu filho é extremamente de abraçar, de beijar, e eu, pelo meu jeito, né, pela minha personalidade, por as minhas crenças e N processos que a gente vai desconstruindo ao passar do tempo, eu percebi que eu distanciava ele. Então, Lia é uma das pessoas que assim apareceu na minha vida, que me auxiliou e me auxilia nesse processo do me tocar, do me sentir, do perceber, e lógico que com muito respeito, né? Limites, o respeito eu acho que é a palavra do limite, de você entender e talvez até mostrar para o outro que um abraço, em determinados momentos, é a coisa mais gostosa que existe. Quando a gente traz esse assunto, já me traz o desejo de entrar no nosso tema, que é o propósito, né? É interessante porque essa vibração do corpo é ela que nos permite a gente sentir o propósito das nossas vidas, né? E é interessante como que o início da nossa amizade, o meu propósito, desde criança, eu sinto essa vibração corporal de estar transmitindo esse aconchego, desde criança. É muito interessante como que eu entendo o propósito. É você perceber como que o seu corpo vibra. Aonde é que ele vibra, como é que ele vibra, como é que ele lhe traz essa sensação de plenitude, de prazer, de existência. E essa sou eu. Sempre sentir vibração, estar com o outro, entendeu? De estar nesse aconchego, nesse abraço, nessa permissão. E é interessante que eu conto quando nós fizemos a nossa primeira troca de Teta Healing, né? E eu vi em você uma fadinha, né? E você é minha fadinha. E é interessante como que você encontrar a sua fada é você encontrar a possibilidade do seu propósito, do seu abraço, das trocas, de estarem juntas. Você trouxe um ponto muito interessante, porque desde quando eu entrei no Teta Healing, assim, me deram a descrição de uma fadinha e uma pessoa com muita sabedoria, que eu acredito que é por causa dos cabelos. E eu disse, gente, eu mergulhei nesse processo de autoconhecimento, por quê? Porque parte dos ambientes em que eu convivo e passo a maior parte do meu dia, eu sou tida como uma pessoa grossa e uma pessoa, muitas vezes, com uma palavra muito forte. Então, ouvir isso de vocês foi um outro mergulho dentro de mim. Por quê? Porque eu me encontrei dentro de um local onde as pessoas conseguiam me enxergar com amorosidade. Então, conseguir ser vista com amorosidade, para mim, foi algo assim divino e despertador. Por quê? Porque eu era única e exclusivamente vista como uma pessoa agressiva. Então, esse olhar também fez, talvez a amorosidade tivesse dentro de mim como uma sombra. E assim, o trocar, o mergulhar, me fez dizer, gente, eu tenho amorosidade dentro de mim e algumas pessoas conseguem enxergar isso. Então, muita gratidão por isso, porque olhar para mim e conseguir buscar a amorosidade que existe dentro de mim, e hoje eu consigo ver isso
Lógico que graças à sua ajuda, de outras pessoas que passaram por mim nesse percurso, que conseguia enxergar essa docilidade, essa amorosidade. E hoje meus pacientes me dão feedback dessa gentileza, que muitas vezes eu fico naquela, pô, gente, será que eu sou tão gentil assim? Por quê? Porque aos 40 anos da minha vida eu escutei que eu era isso, que eu era parte, né? Então isso terminou encrostando em mim. E hoje eu estou naquela fase de limpar o casco do navio, né? Aí a gente começa a experimentar esse entendimento do propósito, porque às vezes a gente tem uma ideia do propósito que é algo que o outro observa na gente. Aí diz assim, você tem um dom, você tem um propósito de ser A, B ou C, entendeu? Assim, o seu propósito de vida, você tem um jeito tão lindo de falar, é acolhedora, e você vai absorvendo em você, como você trouxe aí agora, que o que você escutava de você era situações, palavras que não te apresentava essa possibilidade de ser essa fadinha. E quando você nomeia assim, é por causa dos cabelos. Não, eu tive a oportunidade de fazer troca com você. Eu fui acolhida. Eu fui realmente guiada para o meu percurso interior, para minhas possibilidades, para as minhas dificuldades e as minhas facilidades internas. Então, assim, o cabelo pode trazer uma referência de um tipo que a gente tem no imaginário, mas o sentir foi realmente na troca. Então, quando a gente experimenta pensar no propósito, é a gente experimentar mesmo o que é que nos faz vibrar. Nosso propósito, ele tem que trazer o sentir do nosso coração numa sintonia leve, numa sintonia que a gente sente o nosso cardíaco, a gente sente o nosso paladar de querer degustar o que a gente tem como existência, né? Como existência nesse mundo, como que a gente está nesse mundo, como é que a gente está existindo. E é interessante que a gente sente isso desde criança. A gente vai sentindo isso desde criança. Se você ainda não experimentou, eu tenho quase certeza que nas suas vivências você vai perceber que esse propósito de você se sentir fadinha, você vai sentir que isso já era seu desde criança. E como que você... Continue. Pode falar. E como que você desperta isso? Não, vá termine, que eu vou guardar. Como que você desperta essa permissão dessa vibração? Porque é um despertar. A gente pode pensar, eu penso muito em Irmã Dulce, né? Uma pessoa que sempre esteve próxima da gente. Eu tive a oportunidade de estar bem próxima de Irmã Dulce mesmo. Então, assim, ela despertou o propósito dela desde adolescente. Desde como que ela sentia aquela vibração, como que ela mudou toda a história de vida dela para estar vivendo o que o corpo dela vibrava. Como que vibrava. Como que ela queria estar naquele local, com aquelas pessoas, emanando aquele amor incondicional, saindo de todas as diversidades, para estar num ambiente onde o corpo dela vibrava. E você traz um ponto assim, bem importante, que é a questão da idade, né? Porque quando nós somos criança, nós temos aquela pureza e aquela liberdade onde a gente expressa o que realmente nossa alma quer. Só que o que é que acontece? Ao conviver com pessoas, ao conviver no nosso processo, no nosso crescimento, a gente vai sendo tolhido, a gente vai sendo encaixado, né? A gente vai ouvindo muito que isso
pode, isso não pode. A gente ouve muito que, em especial, quando a gente está naquela fase de escolhas do que fazer, da profissão, do que ser, do que vibra, a gente ouve muito aquilo, isso dar dinheiro, isso não dar dinheiro. E a gente, por viver nesse mundo material, a gente termina buscando escolhas que muitas vezes não vibram dentro da gente, né? E muitas vezes esse vibrar, ele entra muito naquele... Quando você consegue ser a ovelha negra, onde você faz tudo o contrário do que todo mundo lhe diz, você consegue seguir o que você sente. E quando não, você termina sendo um adulto que segue o que os outros lhe indicam, só que aquilo não vibra muito dentro de você. E eu trago essa fala porque eu tenho me encontrado nesse mundo terapêutico assim de forma muito linda. Ou seja, muitas vezes você se encontra numa atividade hoje onde ela exige de você muita dedicação, e quando eu digo dedicação, é estudo, é conhecimento, é mergulho. Muitas vezes, quando eu digo muitas vezes, quase todas, olhar para nós mesmos, porque muitos dos nossos probleminhas, das nossas falhas, elas são falhas que chegam para a gente através do outro, e quando eu digo do outro, é aquela questão da projeção, onde a gente não consegue enxergar, mas o outro enxerga, que foi o que a gente trouxe aí, a questão da fadinha, né? Que você conseguia enxergar em mim algo que eu não conseguia e que foi algo positivo, mas a gente também consegue ver, mapear isso pelos negativos, né? Então, quando você traz essa coisa da idade, se você observar, a criança ela é muito espontânea. A criança ela vibra numa frequência de criação, ela vibra numa frequência de ideias, onde ela traz ideias assim muito loucas. Quando eu digo muito loucas, para o momento que a gente vive. Quando eu falo para o momento que a gente vive, a ideia que a criança traz, ela traz soluções. Só que a gente, dentro do quadrado, acha que aquelas soluções são soluções loucas. E é um convite. Olhar para as crianças, em especial, quando eu digo em especial as crianças, é porque elas têm essa conexão divina, né? E quando eu digo divina, até os 7 anos, a gente sabe que existe essa expansão mais energética, né? Da criança, do estado de criança, a pureza. E é ter esse olhar. E quando eu falo esse olhar, é justamente esse significado que a gente daria a esse pensar dessa criança, né? E é interessante, Bárbara, quando você traz a criança e quando você traz que você veio sentir e perceber essa fadinha que está dentro de você, já você mais madura, é a gente perceber que a gente pode também encontrar a nossa criança nesse processo de autoconhecimento. E chegar nesse momento e sentir como é que está a minha criança, o que vibrava, qual era os sonhos, quais eram os desejos, qual o nível de criatividade dela, onde é que estava essa energia criativa. Que a criança, ela transforma os brinquedos, ela transforma a argila em brinquedo, ela transforma, ela tem essa liberdade de ser quem ela é, né? E a gente vai crescendo e a gente vai se moldando no que o outro está vendo em nós, nas expectativas. Tem muito amor. Em algumas relações existe muito amor, até nessas expectativas. Mas a gente vai se moldando a responder, às vezes, algo que a mãe não foi, algo que o pai não foi, algo que o irmão não foi. A gente vai se moldando a esse querer do outro, né? Espelhar em nós as suas expectativas, e a gente vai se moldando, e a gente vai, de uma forma ou de outra, talvez entrando no processo de um casulo,
onde o que dava sabor, onde vibrava, onde a nossa essência estava florindo, não é? Aquelas pessoas que tiveram essa permissão, porque teve crianças também que não tiveram essa permissão. Então, tudo bem também. Se seu momento de criança foi um momento que você não teve essa permissão, vai agora e se permite. Você está em um novo momento. A Flavinha, ela traz aqui, né, que adora transformar. E é justamente isso, Flávia, é o se permitir. Quando eu digo se permitir em especial, que é a fala dali, ela traz também a questão do ter tido essa permissão. Porque muitas vezes não tivemos permissão para isso. E quando a gente se torna adulto, hoje, quando eu digo hoje, é pela minha base de conhecimento, porque antes eu não tinha esse conhecimento. Hoje nós temos condição de acessar essa criança. E quando eu digo acessar essa criança, é identificar que muitas vezes os nossos processos de traumas, os nossos processos de crenças, de bloqueios, ficaram presos na nossa criança. Muitas vezes ficaram presos naquele não que não foi, nos foi dado de uma forma traumática, né? Que hoje é muito moda usar a parte do trauma. Eu ouvi muitos nãos da minha mãe, identifico que hoje muitos foram essenciais, da mesma forma que identifico que alguns precisaram ser ressignificados para que eu conseguisse me transformar a pessoa que eu estou me transformando hoje. Então, quando você fala, eu adoro transformar, Flávia, é justamente isso. Não se permitir, e quando eu trago aqui eu não se permitir, é de forma muito leve, muito tranquila, que você se coloque dentro de uma caixa onde você se sinta presa, onde você se sinta não você, não executando o seu propósito. Porque, por incrível que pareça, parece que a gente sente quando a gente não está confortável ali, né? É tipo aquela analogia da concha, do caracol, que ele precisa se sentir desconfortável para que ele cresça. E não se fixar no trauma. Exatamente isso, Tom. Então, é justamente entender. E, assim, faço um convite até para quem está aqui. Amanhã eu vou estar falando de ancestralidade, trazendo toda essa parte ancestral, onde a questão do sucesso e da prosperidade está muito ligado a isso. E por que está ligado a isso? Porque, igual numa corrida de bastão, nós temos que honrar quem passou o bastão para a gente. Nós temos também que entender e que enxergar que na época deles, no momento em que eles viveram, talvez não tinha tanta facilidade como a gente tem hoje, né? É a gente ter a visão de que antes, para se comunicar, eu lembro, na minha época de criança, meus pais conseguiram um telefone onde a gente chamava a vizinhança toda. Então, o povo morava em São Paulo, em outros lugares distantes, queriam falar com os parentes, e a gente, na hora que ligava, aí ficava eu e meus irmãos, agora é você que vai, é você que vai. Por quê? Porque tinha que ir chamar o vizinho para vir falar com os familiares. E assim, hoje em dia, todo mundo tem seu celular, gente. Então, é a gente lembrar que naquela época não se tinha. E a gente conseguia fazer o melhor que podia fazer com as ferramentas que tinha. Então, essa honra faz o que você trouxe, não fixar no trauma no sentido de expandir meus antepassados, meus ancestrais, as pessoas que me deram a vida, porque hoje eu estou aqui graças a eles, fizeram e passaram por tudo isso para que eu hoje fosse quem eu sou. Entende? Então, ter honrar essa energia, né? Trazer essa energia para você é trazer força para o seu sistema. E quando você traz força para o seu sistema e você busca conhecer essa dificuldade que eles passaram, a gente consegue se fortalecer e a gente não se fixa nesses traumas. Muito pelo contrário, o que é que a gente faz? A gente mapeia as nossas condições de evolução,
Mapeias onde a gente pode ter ficado preso por alguma crença, por algum ponto específico, e a gente, ó, deslancha. Por quê? Porque nós já temos hoje ferramentas, e eu digo ferramentas porque eu e Lia trabalham com ferramentas onde faz com que a gente identifique, que é o que a gente fala muito de trazer a consciência para aquele ponto. E quando você traz a consciência, você percebe, poxa, Bárbara estava se prendendo nisso aqui, onde basta Bárbara olhar de forma diferente e ela vai achar uma solução. Lógico que essa solução muitas vezes demanda da gente uma mudança de atitude, uma mudança de hábito, muitas vezes até um dizer não e um posicionamento diferenciado. Mas quando você tem essa visão, já traz a você, já coloca você num status de poder. E quando eu digo de poder, não é o poder de superioridade ou de inferioridade, não. É o poder de eu posso fazer algo para mudar o meu momento. Ou eu posso fazer algo para projetar algo diferente, entende? Então, é sempre trazer esse olhar. E com esse olhar, a gente vai para a questão do propósito, né, Lia? Quantas vezes a gente fica, eu gostaria de fazer isso, porém não poderia, porém isso não pode. Massa, talvez não possa agora, mas quais são as ferramentas que eu posso ir desenvolvendo isso de forma secundária? Quais são as ferramentas, quais são os caminhos que eu posso ir lá me preparando, pegando algo que vai me transformando, onde eu possa ir paralelamente trabalhando com isso e realizar o meu propósito, realizar o meu desejo. Bárbara, aí agora eu vou trazer um pouquinho da dança para a situação. Quando a gente pensa no propósito, eu vou retomar a questão do trauma, mas quando a gente pensa no propósito, a gente pode se permitir pensar ser um pé de biribiri. Alguém conhece um pé de biribiri? Os frutos dão no caule, dão em todos os lugares. E a essência, né, o divino, que traz a natureza, que é o Deus Supremo, que é o Deus de todas as coisas, é o Deus que nos criou, não é isso? É o Criador de tudo que é. Então, assim, eu penso que o propósito é algo que vibra e que a gente só sentir e se permitir. Porque quando você se permite, o universo traz tudo, 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 tudo. É tão interessante como vai acontecendo, como vai chegando, como vai semeando, como você de repente conhece alguém, que esse alguém vai lhe apresentar um novo universo de possibilidades, né? Hoje mesmo, atualmente, eu te vejo nesse grupo que você está, que é um grupo do bem, né? Uma coisa assim, tem. A corrente do bem. Corrente do bem. Como que eu fico imaginando se esse momento, por algum momento, já tinha passado na sua cabeça, que você ia assim, em contato com aquele outro modelo de Bárbara, e hoje você é a Bárbara que você sente que é permitido, que você é merecedora, que tudo está fluindo em você ser essa fadinha. Então, o leque de possibilidades para que isso aconteça é que nem de um pé de árvore. Vai fluindo. E vai fluindo em todas as suas partes, em todas as suas visões, em todos os seus campos. Eu acredito. Mas assim, você me traz uma fala que assim, não vamos também, quando eu digo não vamos, é porque muitas vezes a gente acha que o fluir, ele é de boa. E o fluir é de boa, sim, mas existem momentos em que a gente também precisa dar aquela ajudinha, né? Botar aquela água naquela planta, botar
aquele adubo, e muitas vezes é um pouquinho de conhecimento, buscar fazer algo, que nem a gente mesmo buscou, fazer um curso, buscar um aprimoramento. Porque quando você traz o fato de participar da corrente do bem, assim, para quem não conhece, a corrente do bem, ela é foi um grupo de pessoas que se uniram, de terapeutas, né, voltado para quem tiver profissionais de diversas áreas, onde a gente oferece os nossos serviços, né, disponibiliza pontos da nossa agenda para atender pessoas, onde parte do valor do atendimento ele é direcionado para uma instituição. E, por sinal, esse mês a instituição é o Lar Vida, que, assim, eu fiquei extremamente emocionada porque eu não conhecia a instituição. E quando eu fui conhecer a instituição, eu vi o quão belo é o trabalho deles, assim. E é muito gratificante a gente conseguir, quando eu digo conseguir, se permitir participar de um momento como esse. Até porque você, Lia, você bem sabe, né? Você trabalha com uma instituição desse perfil também. A Lia, para quem não conhece, a Lia trabalha com crianças com autismo. E eu acho divino, porque é uma doação. E quando eu digo uma doação, é você lidar com o diferente. Eu vou usar aqui a palavra diferente, mas eu não sei nem bem se é essa, porque são coisas muito, muito lindas não sei, eu não sei lhe dizer. Simplesmente a gente chega e entra nesse fluxo natural do fluir. E por que eu trago esse convite? Porque muitas vezes eu me peguei com um olhar diferente para isso. Quando eu digo com um olhar diferente, é olhar para uma criança que porta um tipo eu não vou chamar deficiência, mas é diferente, e a gente tratar ela extremamente diferente. Só que não, a gente tem que olhar com esse olhar carinhoso, com esse olhar de aprendizado, com esse olhar curioso, de qual é o meu processo diante disso, como é que eu posso ajudar com as minhas limitações, porque diante dessas situações eu me sinto limitada, porque eu não sei lidar. Então, como é que eu, Bárbara, posso auxiliar com as minhas limitações? E é um convite. E é um convite a todo e qualquer profissional, ou a toda e qualquer pessoa. É tanto que teve uma live com a responsável lá do lar, e ela se prontificando de... Muitas vezes a gente fica, que eu não tenho dinheiro para doar, eu não tenho isso para doar. Muitas vezes elas só precisam do nosso tempo. É aquele tempo de qualidade onde muitas vezes você se coloca ali para ouvir o outro. E é aquela escuta que a gente fala no atendimento, né? Bem direcionada, aquela escuta ativa, aquela escuta sem julgamento, aquela escuta que eu não estou ali para dizer que é A, o que é B, o que é C. Não, eu só estou para escutar, e quando eu digo escutar, é fazendo um direcionamento terapêutico daquilo ali. E assim, é uma honra estar participando desse projeto. Assim, tem sido muito bom para mim como pessoa. Quando eu digo como pessoa, é porque a gente muitas vezes sai da nossa área de conforto. E quando eu digo na área de conforto, é a gente olhar para o lado e ver que existe coisas tão belas que a gente pode contribuir, que a gente pode se permitir. E é muito amor aí. Eu acho que é trabalhar o amor mútuo, é trabalhar, ver que em determinados pontos, eu vou usar uma palavra que eu me sinto muito egoísta. Então, são coisas que eu tenho trabalhado em mim. Então, muitas vezes é olhar para o outro, e quando eu digo olhar para o outro, não é com aquele olhar de tem mais ou tem menos, é inferior ou superior. Não, é olhar com o outro se colocando num ponto de como é que a gente troca isso aqui? Eu tenho tanto disso onde ele não tem. Como é que a gente faz essa permuta na troca terapêutica, né? Como é que a gente faz essa troca terapêutica? Quando a gente pensa, Bárbara, é interessante que eu ouvindo você falar, o tempo todo eu estava ouvindo você falar do seu propósito. Como que
esse momento de... Até quando eu trouxe com muita leveza, com muita facilidade, como se tudo surgisse num toque de mágica. Mas é interessante que esse toque de mágica, ele existe. Por quê? Porque quando você começa essa permissão do autoconhecimento, é muito interessante, que vai assim, ó, vai fluir, é uma dança. E você vai retirando mesmo, essa coraça que outras pessoas colocaram em você. E que outras pessoas estão disponíveis a colocar em você. Por quê? Porque nós temos a nossa cultura ocidental, ela é mesmo para a gente observar o outro. Então, a gente está o tempo todo disponível ao outro, observar o outro, avaliar o outro, julgar o outro. E quando a gente vai experimentando o autoconhecimento, desde esse momento de sentir a respiração que entra, como é que está a temperatura, qual é a quantidade, estou sabendo respirar, não estou, como é que está saindo, como é que meu coração acordou, como é que está meu tom de voz, como é que está minha vibração, como é que eu acordei com aquele marido do lado, eu acordei do mesmo jeito que dormi, eu dormi bem, eu acordei melhor ainda, e eu estou abrindo a porta, e eu estou olhando meu filho, minha filha, e eu estou em contato com minha mãe, como é que está toda essa vibração, o que está causando, vou precisar beber mais água hoje, vou precisar ter mais compaixão comigo, o que foi que não fluiu muito bem. Então, assim, todo esse processo vai lhe trazendo essa permissão desse propósito. Essa fala sua é muito interessante, assim, me chama muita atenção, porque nós estamos sempre direcionados para fora. Quando eu digo para fora, é o outro, o que é que o outro acha, o que é que o outro pensa, o que é que o outro exige de mim, o que é que eu tenho que dar para o outro. E assim, nos meus mergulhos, eu tenho parado muito para observar como é que está a minha respiração. Eu estou nervosa, eu estou ansiosa. Então, eu tenho me observado por que essa atividade está me trazendo um nervosismo, está me trazendo uma ansiedade. E isso tem sido constante na minha vida, né? Nos últimos tempos. E eu tenho feito alguns exercícios de consciência corporal. Então, eu boto uma música, aí eu boto vestindo a roupa de Lia, né? Então, eu boto uma música e eu começo a observar como reage o meu corpo diante daquela música. Então eu danço e não estou nem aí para quem está olhando. Por quê? Porque eu estou atenta e mergulhada em mim. E o convite para quando a gente se mergulha em mim é que quando eu comecei a fazer esses exercícios de consciência corporal, por sinal, quem estava fazendo uma live sobre era a Noemi, ela e o companheiro dela, né? E eu disse, gente, e eu vi eles dançar, só que para mim, a princípio, sem propósito, não. Só que o comando dele era: observe como você pisa no chão. Observe onde está direcionado o peso do seu corpo. Gente, de início é muito louco, porque simplesmente eu piso no chão, pisando no chão, sem nem observar como é que eu estou pisando no chão. Só que essa consciência corporal de pegue no seu braço e perceba o que sua mão sente quando toca no seu braço, você começa a sentir todas as sensações do mundo todo, porque você sente temperatura, você sente pressão, você sente as emoções que aquele toque traz para você, porque muitas vezes é um toque que pode ser forte demais e pode estar num ponto gatilho onde você sinta doer, ao mesmo tempo que aquilo ali traz para você a sensação do, pô, minha pele está rígida, meus músculos estão rígidos, e a gente entra naquele toque de percepção de como é que eu posso me sentir melhor. E quando você falou aí, é realmente o momento que eu tenho vivido. É tanto que eu tenho feito umas lives, que por sinal foi Dani que fez o chamado, né? Ela até entrou aqui, de convide um amigo para assistir o pôr do sol.
porque o pôr do sol da minha janela, modesta à parte, é lindo demais, viu, gente? Quem tem os pôr do sóis mais bonitos, vamos me convidando também para eu poder assistir, mas o meu é muito lindo. Então, eu tenho feito, já tem 2 finais de semana seguidos, onde eu tenho feito isso, e assim, algumas pessoas entram e a gente tem feito meditações, tem feito justamente esse trabalho de consciência corporal, e eu tenho recebido uns feedbacks muito legais, né? De, pô, é um trabalho legal, por quê? Porque muitas vezes a gente não para se observar. Muitas vezes a gente está tão no automático da vida, onde a gente não observa como é que está o nosso corpo, se o nosso corpo está rígido, se o nosso corpo demanda um pouco mais de água, né? E quando você traz a proposta da água, é saber que o nosso corpo é 70% de água. E esse 70% é um 70% onde toda essa movimentação precisa dessa ligação elétrica, né, que ele vai fazer essas conexões. Oi, a Sueli entrou, a Sueli vai estar comigo amanhã nessa live falando sobre ancestralidade. Então, é justamente esse convite, né? Então, eu convido a vocês amanhã estarem com a gente, a fazerem essa visita e muitas vezes olhar com um olhar diferente. Por quê? Porque esse olhar pode trazer o seu propósito. Pode trazer muitas vezes o propósito. Eu não sei se Lia escuta isso, mas Pô, você faz umas lives, muitas vezes algumas lives que eu entendo assim como um sem sentido, mas está fazendo sentido para mim do mesmo jeito que faz sentido para muitas pessoas. Então, é mergulhar nesse se sentir bem, nesse estar bem. E quando a gente estar bem, exatamente, um olhar atento, Sueli. Então, é esse se sentir bem que vai fazer com que você traga para você essa sensação de plenitude. E essa plenitude está dentro da gente, né, Lia? Então, como Lia bem traz, é se sentir plena. E quando a gente pensa, retomando o assunto, que estamos o tempo todo nele, a gente não saiu dele, mas quando a gente vem no propósito, quando a gente pensa no propósito, aí é respondendo a Flavinha, que é minha irmã linda, beijo, te amo. Aquela história de não fixar no propósito, não fixar no trauma, é interessante porque quando você começa o autoconhecimento, você começa a sentir a vibração do que você pode vir a nomear um trauma. Mas como que você não precisa construir a palavra, não precisa construir a vivência, e sim olhar para aquele momento que pode ter sido um momento seu, que você entendeu de uma forma, alguém te fez algo ou te disse algo e você entendeu de uma forma, pode ter sido um entendimento, pode ter sido realmente uma vivência, mas seja o que for, olhe para aquele momento com olhar de observadora. E tenha compaixão com você naquela cena, com aquela pessoa que só tinha aquilo para lidar naquele momento, e faça mesmo faça mesmo aquele ato de você ter compaixão com aquele processo todo, e se visualize perdoando quem tem que ser perdoado, até que seja você mesma, até que seja o outro, e que o outro tenha N valores na sua vida, e que jamais você esperaria aquilo do outro, que você entenda que se foi quando criança, não deveria aquilo ser vivido por uma criança, mas entenda que aquela pessoa, ela só tinha aquilo para lidar naquele momento. E aí você vai, observa, tem compaixão, e vai observando o seu propósito. Libera, faz aquela liberação daquele momento, libera aquele momento, vai seguindo o seu, e observando o seu coração, e observando sua vibração, e observando o que flui em você, onde a rigidez não faz parte. Quando você falou da música, é muito interessante, porque esse momento de estar trabalhando em casa, você tem diversas atividades, e como você sabe,
A minha mãe mora comigo. Eu criei os meus filhos sendo aquela protetora, galinha. Meu marido é eu era a melhor mulher de verdade. Então, assim, como que você chega e vai dando a cada um a sua propriedade da sua vida, e quando você vem para o trabalho, que é só abrir uma porta de um quarto, como que você lida com todas essas emoções? E esses dias eu estava ouvindo aqui Beija-Flor, Beija-Flor, e comecei a dançar, dançar antes de começar a trabalhar, dançar, dançar. Daqui a pouco eu estou vendo a vizinha do outro lado da janela, gente, todo respeito, ela estava com binóculo me vendo dançar. Eu já estava em alfa, de olho fechado, dançando. Só que você começa a sentir a presença de alguém te olhando, e quando a gente está nesse processo de expandir, você sente mesmo a presença. E aí eu fui devagarinho, retomando, retomando, e fui devagarinho, e quando eu abri o olho, eu estava meditando, dançando, né? Quando eu abri o olho, eu observei que ela estava me olhando, eu fui devagarinho, fazendo contorno, continuei a dançar, e fiquei assim, então, o meu corpo. É aquela percepção que a gente tem que o outro está invadindo o nosso campo, né? E fui realmente retomando para voltar a trabalhar com toda a leveza que meu trabalho precisa que eu esteja, tá entendendo? Com todo esse amor, com toda essa compaixão comigo e com o outro que eu vou estar nesse momento atendendo, viabilizando, tem que ser viabilizado. Mas o interessante como que essa expressão corporal faz é libertadora, é muito libertadora, é muito libertadora. Ó, só lembrando, a gente vai, se a gente não vamos logo concluindo, senão eles vão derrubar a gente já está chegando no 15. Então, eu quero agradecer a todos que passaram por aqui, os que vão ouvir, vão ver essa live depois. Então, que isso sirva, talvez, para um olhar para dentro, né? Para esse olhar de buscar saber qual é o meu propósito, qual é o propósito individual de cada um. E sempre como eu falo, né, tem uma carta no tarô, que é a carta do Papa, que ele fala de se precisar de ajuda, pode pedir. Então, quem precisar de ajuda, peça ajuda. Eu e a Lia estamos aqui, a gente segue essa jornada, né, segue esse propósito de não só se melhorar como pessoa, mas também como ser, e nessa proposta também de ajudar o mundo no despertar dessa consciência. E quando eu falo despertar da consciência, me lembro das nossas vivências. Oh, saudade! Então, a gente tem um projeto, né, que era vivências presenciais, e com essa pandemia a gente não conseguiu ajustar ainda para vivências online, porque as nossas vivências eram muito do sentir, era muito do abraço, da dança. Mas a gente vai passar por esse momento e a gente vai voltar, sim. E nas nossas vivências, o lema da gente era o despertar da consciência. Por quê? Porque quando eu desperto, eu consigo mudar as minhas ações, os meus hábitos, as minhas atitudes. E com a minha mudança, eu mudo quem está ao meu redor. Então, quando eu mudo, o mundo muda. Então, é sempre esse convite do olha para dentro, muda o que há de mudar, limpa o que está sujo. Quando fala de traumas, eu sei que muitos traumas são muito doloridos, mas é trazer um novo significado para o trauma. E o novo significado é coletando as experiências que esse trauma foi capaz de deixar, e muitas vezes são experiências que não são boas, mas mesmo elas não sendo boas, existe um por trás disso ali, existe um aprendizado ancorado com ela, que é fato, seja boa ou seja ruim, sempre tem algo aprendido do que foi vivido. Então, assim, meu muito obrigado, vou passar para a Lia se despedir também. E quem sabe a gente passa outra, vamos ficar aí atento a fazer esses encontros surpresa. Eu adoro encontro surpresa. Então vamos lá, Lia. Eu quero agradecer, né, a todos, a todas. E é interessante. É interessante trazer esse assunto com leveza. Porque eu fiquei
perguntando como que a gente vai trazer o propósito. É algo que o tempo todo está sendo dito, está sendo pensado de diversas maneiras, mas eu acho que a leveza do assunto, a leveza do teu sorriso, a leveza de a gente estar trazendo que esse propósito é nosso, cada um com o seu, cada um sentindo a vibração do seu coração. Poderia estar contextualizado até em palavras, em dicionário, em vivências, mas a proposta nossa é realmente o autoconhecimento. É sentir como é que seu coração está vibrando, o que é que ele traz para você, como que ele traz, como é que ele faz você sentir. Então, eu espero que o início do domingo, o início desse feriado prolongado, e amanhã com Bárbara continuando, que tenha trazido toda a leveza, toda a reflexão desse momento. Um beijo no coração. Então, e vamos marcar essa dança para a gente sentir. A gente pode até pensar em fazer um trabalho de consciência corporal online. A gente pode pensar nisso. Quem sabe pode ser próximo domingo. A gente traz pela manhãzinha um trabalho de consciência corporal onde a gente bota uma música e faz essa condução. Eu já topo, já aceito. Quem quiser estar com a gente pode fazer isso. Gente, muita gratidão. Eu vou tentar deixar ela salva, senão ela não salva, viu? Tchau, beijo. Tchau, gente.